Oi, centelhas, tudo bom? Então, mais um vídeo do Hélio Couto. Esse chama Paixão e ele faz comentários sobre Cleópatra e Caio César. Vamos lá? Daí a Mabel começa comentando de que quando a gente chega cansado à noite em casa a gente não quer pensar e tal, e daí a mídia traz tudo mastigado pra gente, justamente por isso, né? Pra poder manipular mais fácil. Como um pássaro que vai alimentar seu filhote. Aí só a população só absorve. Só que vai vendo tanta notícia ruim e de medo que vai procurar analgésicos como compras, bebidas e sexo sem compromisso, que é justamente tudo que o sistema quer. Então, tipo, se retroalimenta, sabe? Hélio disse que se quiser espantar obsessores ou afastar gente mal intencionada, é só falar mecânica quântica. Ele fala disso, né, que um obsessor ficou possesso quando ouviu essa palavra e tal. E às vezes também, tipo, o menino que queria só dar uns pega na menina lá, na ex dela, falou, e ele desistiu e foi embora. E comentou também na mulher que não reza o Pai Nosso porque ela fala assim, eu não sei se a vontade de Deus é igual a minha, eu não quero rezar o Pai Nosso, tipo, seja feita a vossa vontade. E dá essa autoridade pra ele, sabe? Ela falou que é um ego muito gigante. E que quem colapsa tem que ter 100% de certeza. E por isso que ele consegue fazer RH e a gente poderia fazer também, sem pedir RH para ele, a gente podia fazer sozinho, desde que tivesse na vibração correta e com 100% de certeza. Ele comenta aqui sobre sobre os budistas, de se tornar oceano e tal, que você não vai perder a sua individualidade. Que se fosse para você sumir, você não teria sido criado, né? Então, não precisa ter medo de se unir com o todo. É para isso que a centelha agrega mais informações ao todo, né? Através da individuação e suas experiências particulares. Aí os dois, tanto o Hélio quanto a Mabel, dão um sermão enorme nos presentes, que na época da palestra eram mais os ressonantes, né, que acompanhavam uma palestra por mês, mais ou menos, que era feito. Que por eles não estarem divulgando a ressonância, e fala que as pessoas vão para a Índia e outros lugares fazerem sacrifícios corporais, etc., mas não precisa, que a ferramenta para a melhoria espiritual já está à disposição. Aí ele também comenta do workshop da Nefertiti, que é o plus, né, para quem faz a ressonância, a única coisa que ele aconselha junto, na verdade. E são as pessoas que já têm um grau de consciência maior, atravessariam um portal e visitariam o outro lado. Você desdobra e é conduzido pela própria Nefertiti canalizada. Expansão que depois espera-se que depois disso ajudem a divulgar. Então, o propósito desse trabalho das chaves de Nefertiti é que você veja por conta própria, né, como são as outras dimensões e os locais lá, os portais que eles escolhem para conduzir você. E daí você pode dar o seu depoimento e fazer mais pessoas se interessarem por esse mundo, né, de evolução. Aí ele fala da Cleópatra, então, que ela era o equilíbrio perfeito de Yin e Yang, era uma mulher perfeita, muito estrategista, de entender a mente humana para prever a ação do inimigo, falava 8 línguas, tinha conhecimento do ser humano para escolher ministros honestos, porque diz que ela ficava muito tempo afastada e deixava os ministros governando o Egito, né? E o Egito era uma superpotência, mas era pacífico, eles não tinham poder militar. Aí ela queria falar com o Júlio César para fazer algum tipo de parceria, e ela foi enrolada num tapete, escondida, porque era muito difícil ter acesso a ele. Então ela passou calor, fome, sede e tal. Horas e horas, não sei se mais de um dia, pela distância, né, como é que funcionava lá. E daí, para conversar com ele, e daí, quando se encontraram, surgiu o amor genuíno. Aí, Caio Júlio César também era super estrategista, capacidade extraordinária de liderança e oratória. Eficiência total, vitória após vitória. Então, tipo, como se fossem dois arquétipos, né? Aí se encontraram e combinavam e ficaram juntos.
Só que daí 70 pessoas tramaram para matar o Júlio César, acho que facada, não lembro como é que foi que ele foi morto. Aí depois disso ela teve que militarizar o Egito para não ser dominado por Roma, que a intenção inicial era unificar. E Marco Antônio, que foi o novo imperador, era o braço direito de Júlio César. E Cleópatra forrou um navio com pétalas de rosas para falar com ele e acabaram se envolvendo romanticamente. Foi o jeito dela de, tipo, associar a presença dela com o perfume das rosas, com coisas boas, assim, né? E daí, no final da vida dela, ela tinha mandado preparar veneno de cobra, deixar pronto. Aí quando ela viu que estavam invadindo lá e tal, ela tomou o veneno da cobra e fez o suicídio como um ato político. E daí que hoje, o Hélio diz que hoje se deturpou a imagem dela como sedutora e interesseira, mas ela encantava mais pelo jeito de falar do que pela aparência. Aí fora esses dois que ele comenta de Oscar Wilde, que era poeta, escritor e dramaturgo, seguiu o esteticismo, que se importava com a beleza da vida, enxergava o lado bonito. E daí ele comenta do retrato de Dorian Gray, que é um livro dele, né? Que é uma simbologia do perispírito, na verdade. Dorian Gray queria ser eternamente jovem, e daí ele passando o tempo e ele realmente continuava jovem, só que quando ele olhou no retrato lá, depois que ele foi agregando antimatéria, fazendo umas coisas meio ruins, aí ele se assustou porque ele viu um monstro no retrato. E aí ele dá uma facada, mas o quadro permanece intacto e quem morre é ele. Então é a simbologia do perispírito, né? Então, ele falou uma coisa aqui que eu quero comentar aqui agora, que a gente tá nessas coisas de Dark e outras teorias de tempo, passado, futuro e tal. Tempo como um círculo, não como uma linha. 2 horas, 1 minuto e 55 segundos, ele fala que o futuro afeta o presente e o passado. O futuro afeta o presente e o passado. Que ele leu esse livro e afetou o futuro dele. Ou passado, sei lá. Que ele leu na juventude. Aí ele comenta das pessoas que pedem clarividência, que não tem noção das criaturas que vão ver no metrô em todos os lugares, porque vai ver o perispírito também. E que o Oscar fez 150 palestras nos Estados Unidos sobre a beleza, inclusive para mineiros e índios. E escreveu livros no cárcere, que ficou preso por 2 anos só por ser homossexual, que era meio que crime na época. E escreveu um livro chamado De Profundis para o Namorado, que é esse relacionamento que destruiu a vida dele, porque tinha muita manipulação e extorsão. Mas o Hélio fala que ele era muito amor, assim, então ele não conseguia, tipo, se defender da pessoa, mesmo sabendo que estava sendo abusivo para ele. E daí, depois do Oscar, que começou a mudar de ser pecado, ser homossexual, pra, tipo, tentar curar, sabe? Porque daí eles começaram a fazer estudos e viram que a diferenciação, né, sexual, assim, acontecia dos níveis de testosterona na 8ª semana. Então, isso que definia se ele seria hétero ou se ele seria homo. Então, não tem como colocar como crime uma coisa dessa, né, na verdade. Aí, a partir dessa época aí que começaram... Os médicos tentaram inventar a cura da homossexualidade. Aí ele fala assim: temos que aceitar as diferenças, é pelas diferenças que nós crescemos. Se o Criador quisesse que todo mundo fosse igual, ele não teria se diferenciado individualmente. Tem que parar com a mania de querer dar explicação para tudo e aceitar as diferenças, sem isso não se evolui. Aí ele comenta também sobre outra moça que tinha 19 anos, atriz, Maria Schneider, que fez O Último Tango em Paris, que teve um estupro ao vivo no filme e tal, mas que é um filme muito, tipo, nada sensual, mas na época foi um reboliço e tal. E só porque ela tava com um ator famoso, não foi falado nada e tal. Nada tal. Daí ele fica, tipo, muito bravo com isso. Ao longo da história, assim, a mulher sempre, sabe, meio que levar a culpa, ficar por isso mesmo, ou, sabe, não ter voz, esse tipo de coisa.
que foi bem triste porque acabou com a carreira dela. Se ela tivesse denunciado ou não, no caso ela não denunciou, não tinha, né, muita maturidade com 19 anos, e ele acha um absurdo isso. E é isso. Essa é a palestra 16, Paixão. Fiquem bem, cuidem da energia de vocês e tudo de melhor, muita prosperidade.